Boa noite, pessoal. Meu nome é Manuel Wagner, sou aluno do curso de segunda licenciatura em Pedagogia pela UNP. Essa videoaula corresponde à disciplina de estágio supervisionado 2, né, onde o objetivo dela é lecionar uma aula no segmento da educação fundamental anos iniciais, né? Para o nosso caso específico, foi escolhida a disciplina de matemática, cujo tema é sistema de numeração decimal, né? Então, ao longo dessa videoaula aqui, vocês irão contemplar, né, algumas atividades, alguns aspectos referentes à temática do sistema de numeração decimal para o terceiro ano, certo? Então, exclusivamente para o terceiro ano, certo? Então, é uma sequência didática, como falei, são 4 atividades propostas, né? As atividades são de materiais de fácil acesso, são bem parecidas, né? Porque as atividades do sistema de numeração decimal, geralmente elas envolvem o ábaco, aquelas questões de ordens, de classes, né? Para o terceiro ano especificamente, segundo a BNCC, até a quarta ordem, no caso a unidade de milhar, mas percebam que há algumas diferenças no sentido do material que foi utilizado, certo? Mas a proposta didática, no fim, é a mesma, né? Então aqui serve para o professor ver qual que ele se adequa melhor, né? Quais materiais que ele tem disponível, né, para desenvolver as atividades, ou até mesmo a questão dele, de acordo com os ritmos de aprendizagem, né, de cada aluno, ele optar por abordagem de uma atividade com um ou de outra com outro, né, caso um absorva melhor a compreensão dos assuntos com determinada atividade, em contrapartida de outra, né? Então aqui são 4 atividades fáceis, né? Lembrando que, frisando que nós estamos utilizando aqui reaproveitamento de materiais, né? Certo? Então são materiais de baixo custo, materiais que geralmente seriam descartados, né? E que de alguma maneira, junto com alguma coisinha ou outra de EVA, de Color Set, ele serve para como instrumento didático, né? Então, antes da gente partir para as 4 atividades, eu gostaria de destacar alguns pontos aqui da BNCC, que eu estou aqui a respeito da matemática em si, né? Para o ensino fundamental de anos iniciais, certo? E posteriormente do sistema de numeração decimal em si, né? O que deve ser o que é proposto para os anos iniciais, o que deve ser adquirido pelo aluno, a forma de se trabalhar, certo? Então, algumas coisas eu vou destacar aqui antes da gente ir especificamente para as atividades. E lembrando sempre que, assim como aconteceu na outra videoaula da educação infantil, em que eu ia explicando uma atividade, o modo como foi feito, como será desenvolvido, abordado pelo aluno, também irei em contrapartida aqui, contrapartida não, em complemento, né, em sequência, dizer quais habilidades podem ser trabalhadas com o desenvolvimento desta atividade, certo? Então, para início de conversa, né, a BNCC, a matemática, para todo o ensino fundamental, tanto anos iniciais quanto anos finais, ela propõe 5 unidades temáticas aí para a matemática que se relacionam entre si, né? Então são elas: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística, certo? Então essas são as 5 unidades temáticas aí que orientam o desenvolvimento das habilidades
no ensino fundamental, tanto de anos iniciais quanto de anos finais, né? Nosso caso específico, a abordagem será na unidade temática de números, que é onde o sistema de numeração decimal é objeto de conhecimento desse estudo, certo? Então, a unidade temática números tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, que implica o conhecimento de maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados em quantidades. No processo da construção da noção de número, os alunos precisam desenvolver as ideias de aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem, noções fundamentais da matemática. Nessa fase, importante frisar isso daqui agora, né, que é o nosso objeto de estudo desta videoaula. Nessa fase, espera-se também o desenvolvimento de habilidades nos que se refere à leitura, escrita e ordenação de números naturais e números racionais por meio da identificação e compreensão de características do sistema de numeração decimal, sobretudo o valor posicional dos algarismos. Então aí, na parte do ensino fundamental de anos iniciais, nós entramos como, digamos, proposta principal, né, para manipulação aí numérica desse aluno, o que ele vai desenvolver de competência ao longo dos anos, né, a gente entra com essa questão do sistema de numeração decimal, né. É importante que eles tenham bem consolidado essa base, né. Inclusive a BNCC, como a gente vai ver mais para frente, ela orienta que tenha todo aquele cuidado de retomada até mesmo da educação infantil, da questão de manipulação de objetos, de experiências, que sempre estejam linkadas com o cotidiano dos alunos, né? Não seja aquela coisa à parte, né? Que permita apenas a identificação do número e a escrita, né? Então tem que ser aquela coisa manipulada, aquela coisa lúdica, né? Manipulada no sentido de manipulação de objetos, é claro. Aquela coisa lúdica. Então, inclusive, ela nos orienta essa retomada dessa abordagem que é muito comum na educação infantil para metodologia, para aspecto metodológico da construção e consolidação desse conhecimento numérico nessa etapa de ensino fundamental, anos iniciais, certo? Então, como eu falei aqui, ó, é o que ela frisa: no ensino fundamental, anos iniciais, deve-se retomar as vivências cotidianas das crianças com números, formas e espaço, e também as experiências desenvolvidas na educação infantil, para iniciar uma sistematização dessas noções, certo? Então, quem quiser se aprofundar melhor, documento é a Base Nacional Comum Curricular, né? O item 4.2.1.1, Matemática no Ensino Fundamental, anos iniciais, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades, página 276. E ela complementa, vai mais além. Nessa fase, as habilidades que os alunos devem desenvolver não podem ficar restritas às 4 operações. É necessário acrescentar a habilidade de efetuar cálculos mentalmente, fazer estimativas, usar calculadora e ainda, para decidir quando é apropriado, usar um ou outro procedimento de cálculo. Então, é necessário que o aluno ele desenvolva habilidades matemáticas, porque de alguma maneira ele não fique apenas engessado a uma forma de resolução de um problema, né? Ele pode muito bem, de acordo com o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático dele, entender, compreender, resolver problemas através de outro procedimento matemático que não seja o do professor, né? O que foi ensinado a ele, o que foi passado a ele, ele pode desenvolver através do desenvolvimento
do pensamento lógico-matemático dele, ele pode proceder de outra maneira para a resolução de uma determinada questão, certo? Então, por isso que ele fala aqui, a BNCC fala na questão da habilidade de efetuar cálculos mentalmente e decidir quando é apropriado usar um ou outro procedimento de cálculo, né? Continuando na mesma página, né? Portanto, a BNCC orienta-se pelo pressuposto de que a aprendizagem matemática está intrinsecamente relacionada à compreensão, ou seja, à apreensão dos significados dos objetos matemáticos, sem deixar de lado suas aplicações. Aquilo que eu havia falado anteriormente, né, do link, né, da ponte que deve existir entre o conhecimento proposto em sala de aula e sua respectiva aplicação no cotidiano, no contexto dos alunos, certo? Desse modo, recursos didáticos como malhas quadriculadas, ábacos, que a gente vai ver aqui, jogos, livros, vídeos, calculadoras, planilhas eletrônicas e softwares de geometria dinâmica têm um papel essencial para a compreensão e utilização das noções matemáticas, certo? Então, essa foi uma introdução aqui de como deve ser trabalhado a matemática no ensino fundamental, sobretudo nos anos iniciais, né? Como a BNCC vê isso, como reverbera essas orientações para a gente, né? E agora nós vamos para a sequência didática das 4 atividades propostas para a gente, né? Então, no sistema de numeração decimal, né, o aluno ele tem que ter a ideia de que é um sistema de base 10, né? A gente utiliza 10 algarismos, do 0 ao 9, que isso ele já vem desde a educação infantil com a ideia de construção desse número, né, de construção numérica, né? Ele deve entender que com esses algarismos ele consegue construir qualquer outro número, quaisquer outros números, né? Ele tem que ter em mente essa ideia, fixa isso, né? E isso vai depender do valor posicional desses algarismos, né? Os valores que eles assumem nas ordens. No caso, como a aula proposta é para o terceiro ano, no caso, inicialmente até as 4 primeiras ordens, né? Então, do 0 até o 9.999 é o que a gente vai trabalhar aqui, certo? Nessa videoaula. Então, quando ele tem essa consolidação do sistema de numeração decimal bem enraizada no seu pensamento matemático, né, ele consegue fazer essa manipulação numérica, ele vai conseguir ter a capacidade de compor e decompor números, de fazer operações mentalmente mais sofisticadas, né? Aos poucos vai se evoluindo, né? Também vai compreender as quantidades melhor, né? E daí em diante. Então, a primeira atividade que eu proponho aqui é até deixa eu pegar ela aqui. A gente começa até com está aqui ela, né? A gente começa até com digamos até com um trabalho interdisciplinar, né? Envolvendo a disciplina de língua portuguesa, né? Por quê? Nós podemos, nessa primeira ideia aqui, nós temos as casinhas, né? E cada casinha a gente faz uma dobradura com ela, né? A gente está utilizando metade de uma folha de ofício, né, para cada casinha, certo? E aí nós estamos fazendo essa dobradura aqui, o triângulo, né, com o telhado da casa, né? E aí a gente parte ela ao meio, faz a divisória para dizer que são 2 cômodos, né? Que cada casinha tem 2 cômodos, né? Então,
Esse trabalho aqui, você pode contextualizar ele com uma historinha mesmo, né? Uma historinha bem básica, né? Então eu vou fazer a leitura aqui e essa ideia, né? Vocês vão ver dessa historinha, pede-se para eles que eles prestem bem atenção, né? No que é lido ali, porque aquilo ali é onde estarão as regras, as dicas, né? Os ideais básicos de como a gente iniciar essa classificação, né? Esse estudo no sistema de numeração decimal e, sobretudo, a classificação em ordens, né? Então, vamos lá. Era uma vez duas casinhas que tinham 2 quartos cada uma, totalizando 4 quartos, né? Os quadradinhos dormiam na unidade, as barrinhas na dezena, os círculos, as bolinhas, né, nas centenas e os triângulos na unidade de milhar, né? Em cada quarto só poderiam dormir 9 peças. E se passassem de 9 integrantes, deveriam se juntar e passar para o próximo quarto. Então, o professor introduzindo isso daqui no aluno, ele já está introduzindo algumas ideias básicas, né? Que são elas. Primeiro, a divisão em ordens, né? Você tem 2 casas, certo? Então, total aqui de 4 ordens. Você está, de alguma maneira, limitando a capacidade máxima aqui de cada cômodo, né? De cada ordem. Por quê? Porque quando você diz que em cada quarto só podem dormir 9, né, integrantes, né? Então já dá a ideia de que quando eu formo 10, eu tenho que passar para a próxima ordem, né? E além disso, além de tudo, você está trabalhando também a categorização desses elementos em formas geométricas, né? Então, além do trabalho numérico, você também está categorizando esses elementos de acordo com as formas geométricas, né? Então, mais um elemento, né, para enriquecer o nosso contexto aqui de atividade. Além disso, deixa eu tirar aqui o de cola. Além disso, se você quiser ir mais além nesse processo de construção da atividade, você ainda está trabalhando com outro elemento riquíssimo no ensino fundamental, anos iniciais, que é o quê? As dobraduras, né? As dobraduras é um elemento riquíssimo em qualquer idade, né? Mas sobretudo no educação infantil e educação fundamental, anos iniciais, que tem a questão do tato. Então, pessoal, essa atividade aqui, ela representa um elemento riquíssimo do que pode ser trabalhado envolvendo envolvendo a questão do sistema de numeração decimal até 4 ordens, conforme a BNCC nos orienta para o trabalho em turmas do terceiro ano, né? Então o professor leu a historinha, pode perguntar a eles, né, o que é que eles retiraram, o que é que eles extraíram daquilo ali, o que é que eles conseguem identificar já aqui, e aí ele faz a explanação complementar, né? Olha, o texto dizia que cada casinha dos quartos, né? Então aqui nós temos um total de 4 quartos. Esses quartos eles não se misturam, né? São separados. Cada quarto só pode ficar 9 integrantes, né? Cada elemento que entra nesses quartos, ele vai pertencer, ele vai corresponder, na verdade é uma forma geométrica específica, né? E aí ele pode falar da questão também, pode não, deve falar da questão do nome de cada quarto desse, né? Da abreviação. U, unidade simples, né? D, dezena. C, centena. O M, unidade de milhar, né? E aí, tanto o processo de composição quanto o processo de decomposição numérica,
né? Ele pode obedecer, tanto o professor pode fazer e pedir para o aluno dizer que valor, que número corresponde àquele, ou então o professor pode, ele mesmo, né, fazer, colocar os quadradinhos, né, os quadradinhos, as formas geométricas aqui em cada ordem e pedir para o aluno dizer qual número é aquele, né? Então, tanto o professor pode colocar um determinado, preencher aqui cada ordem do jeito que ele quiser e pedir para o aluno ao final dizer o número, né? Ou então pode fazer o contrário, né? Pedir para o aluno desenhar um número, formar um número específico, né? Cada ordem ele colocar uma forma geométrica específica, né? Então, essa é a base aí dessa atividade. É uma atividade bastante simples, né? Bastante simples, contextualizada, que traz elementos bem interessantes da, da vivência, né, do ensino fundamental, e contempla tudo que a BNCC nos orienta, né? Tudo que ela nos orienta está contemplado aqui. Então, a título só de curiosidade, né, por exemplo, a gente pode fazer aqui um exemplo, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, o professor pode preencher cada ordem aqui do jeito que é conforme as orientações, né? Trabalho com forma geométrica, cada ordem, cada quarto representando uma forma geométrica específica, e pedir para o aluno, ao final, dizer qual o número que foi formado, né? No caso aqui seria 2000, né? 2 unidades de milhares, 400, 4 centenas, 20, 2 dezenas, e 3 unidades simples. Então seria 2423, né? Então o aluno deveria chegar nesse resultado, né? Ou então o próprio professor pode pedir para o aluno, vou fazer aqui de vermelho agora para diferenciar, digamos, o que o professor fez e pediu para o aluno dizer o número, do que o professor determina o número e pede para o aluno fazer a formação, né? Que é justamente a diferença dos processos de composição e decomposição. O aluno está fazendo a decomposição e a composição ao mesmo tempo que a proposta de atividade, né? Inclusive o nome do projeto é Sistema de Numeração Decimal, Composição e Decomposição Numérica através do reaproveitamento de materiais, certo? Então, vou fazer aqui o outro processo, né? Então, pronto. Então aqui, ó, aqui digamos que o professor pediu para o aluno fazer, decompor aqui de acordo com as ordens, né? O número
5.436. Então o aluno iria fazer desse jeito em cada ordem, né? 5 triângulos, que são os elementos que a historinha determinou para, para as unidades de milhares, né? Então 5, representando 5.000. 4 círculos, que são a forma geométrica, representa a forma geométrica das centenas, então 5.400. 3 retângulos, né, que no texto dizia as barrinhas, né? Então 5.430. E aqui os quadradinhos, que são as unidades simples, também ditas no texto, né? Então 5.436. Então também aqui seria ilustrando o processo de decomposição numérica que o aluno iria fazer, não é? Então, percebam aí a riqueza de alternativas, né? de alternativas aí pedagógicas que você tem para trabalhar em paralelo com a temática do sistema de numeração decimal, né? A gente está trabalhando aqui formas geométricas, dobraduras, tem a questão contextual do texto aqui, né? Inicial. Então tudo isso aí é contemplado nessa atividade, né? Atividade simples, relativamente simples. O que foi necessário aqui foi pincel atômico, né? Folhas de ofício e um EVA aqui para como suporte, né? Por trás, e a historinha, né? Então, pela BNCC, né? A gente tem aqui as habilidades que seriam contempladas através dessa atividade, né? Então, só falar aqui rapidinho, lembrando que nós estamos na unidade temática dos números, né? Como eu falei, que o sistema de numeração decimal está nele. Então a gente tem como objetos de conhecimento leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de 4 ordens, né? Das unidades simples às unidades de milhar. Composição e decomposição de números naturais, né? Tanto o processo em preto quanto o processo em vermelho, que nós fizemos aqui, certo? E aí nós temos 2 habilidades associadas a cada uma delas, né? A habilidade de código EF03MA01, que diz ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna. A outra habilidade, que vem em sequência, né, é F03MA02, identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número natural de até 4 ordens. Então essas estão especificamente ligadas ao sistema de numeração decimal. Como nós estamos também utilizando essa parte geométrica, né, nessa atividade, então a gente também pode colocar como objeto de conhecimento em paralelo, né, digamos, complementar a atividade, esse aqui, figuras na unidade temática de geometria, né, figuras geométricas planas, triângulo, quadrado, retângulo, trapézio, paralelogramo, reconhecimento e análise de características, né. E aí, associada a esta, nós temos a habilidade EF03MA15, classificar e comparar figuras planas, triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo em relação a seus lados, quantidade, posições relativas e comprimento e vértice. Então, essa é uma habilidade que pode ser trabalhada em paralelo, em consonância, ou dado o pontapé inicial através de uma atividade como esta, né? Então, é uma habilidade também, digamos, que está em outra unidade temática, né? Mas é complementar, está sendo trabalhada em consonância com o projeto proposto aqui, né? Então vamos agora para a nossa segunda atividade da nossa sequência didática, envolvendo 4 atividades, né? Antes de a gente iniciar a segunda, queria só complementar aqui do aluno ele ter em mente também a diferença entre valor posicional, né, ou valor relativo, né, como era lá no meu tempo de estudante do ensino fundamental,
e valor absoluto, né? O valor absoluto ele tem que ter em mente que é o valor do próprio algarismo, né? Independente de onde ele esteja. 0 é o valor 0, 1 é o valor 1, 2 é o valor 2, 3 é o valor 3, 4 é o valor 4. E o valor relativo, o valor posicional, é o valor associado à posição que o algarismo encontra-se no numeral, né? Então, por exemplo, no nosso primeiro exemplo aqui, na dezena tem um 2. Então, o valor absoluto aqui continua sendo 2, né? Agora, o valor relativo, ele tem a ver com a posição que ele está ocupando. Então, como ele está na dezena, e uma dezena vale 10, no caso aqui o 2 tem valor posicional, o valor relativo, de 20. Né? Então, também, é muito importante frisar também essa diferença entre valor absoluto e valor relativo ou posicional, não é? Que o valor absoluto é o valor inerente ao algarismo, né? Independente de onde ele esteja. Agora, o valor relativo, ou valor posicional, como os próprios nomes sugerem, eles não são valores fechados, constantes. Ele vai depender da posição que o algarismo encontra-se no numeral. Então, se ele tiver na unidade de milhar, esse valor ele vai ser multiplicado, o valor do algarismo vai ser multiplicado por 1000. Se ele tiver na centena, o valor do algarismo vai ser multiplicado por 100. Se ele tiver na dezena, por 10. E na unidade simples, por 1 mesmo. Né? Então, ele tem que ter em mente isso daí. Né? Se pedisse, por exemplo, no exemplo de preto aqui, né? O valor absoluto do 2 continuaria sendo 2, né? Que são os dois triângulos aqui. Agora, se pedisse o valor posicional relativo, seria 2000. Né? E por aí em diante. Então, todas essas atividades que envolvem sistema de numeração decimal, sempre é bom frisar também isso daí, porque é um conceito extremamente importante, tanto para o processo de composição quanto para o processo de decomposição, e também para a realização de cálculos de ordem mental, né, do aluno, para facilitar a questão desses cálculos que ele futuramente vai fazer. Né? Vamos para a segunda atividade aqui. A segunda atividade também, todas na verdade tem um caráter bem parecido. Né? Então essa daqui eu utilizei palitos de picolé, né? Coloquei como espécie de um cercadinho, né? E em cada cercadinho desses, você pode... Eu elaborei e construí aqui umas fichas em EVA, né? Cada uma de uma cor, representando uma ordem específica, né? Deixa eu pegar elas aqui, pronto. E aí, de acordo com a cor, você pode pedir para a gente fazer tanto esse processo de composição quanto esse processo de decomposição numérica, né? Certo? Então, de acordo com a cor, ele também pode ir colocando aqui, você limita o espaço dele a esse cercadinho, né? Você diz, ó, cada ordem explica a questão das ordens, né? Unidade simples, dezena, centena, unidade de milhar, né? E aí, em cada cercadinho desse, onde está aqui em cima a abreviatura, né? As abreviações, em cada cercadinho desse, você só pode colocar até 9 elementos, até 9 fichinhas de cada cor, né? E cada uma vai ter uma cor específica, certo? Então aí você, de acordo com essa limitação de espaço, você está fazendo com que tanto ele componha quanto decomponha algarismos, né? Números, né? E aí você faz a questão tanto de pedir para o aluno fazer, né, formar o numeral, quanto você colocar aqui, dispor aqui os elementos e pedir para ele dizer qual numeral foi o que foi formado. Então, meus processos também. Então, só para ilustrar aqui, por exemplo, aqui não foi por forma geométrica, né, mas foi por cores, né?
dizer aqui que eu tenho... Deixa eu dar uma inclinada aqui. Então, vamos dizer que eu tenho essa situação aqui, ó. Unidade de milhar tem 2 fichinhas lilás, centena, 1 fichinha vermelha, dezena, 3 fichinhas verdes, né? E unidade simples, 4 fichinhas azuis, né? E aí você diz que cada fichinha, cada cor de uma fichinha representa, ela só pode ficar num determinado cercadinho. Então, no caso aqui, as lilás só podem pertencer à unidade de milhar, né? E só tem 9, né? Então podem ser construídas 9. Dispostas também aqui só podem ser 9 em cada cercadinho, né? Vermelhas também só tem 9, as vermelhas pertencem às centenas, né? Então elas devem ficar aqui. Verdes também só tem 9, só podem ficar nas dezenas, embaixo do D, né? Abaixo do D. E as azuis só podem ficar abaixo do U, também só podem ter 9 fichinhas também, né? E aí você pede para ele construir o numeral de acordo com como está disposta aqui a ordem, né? Lembrando que a unidade de milhar representa 1000, então se eu tenho 2 fichinhas lilás, eu tenho aqui 2000, né? Centena tem 1 fichinha vermelha, centena corresponde ao 100, então uma centena, 100, só tem 1 fichinha. Dezenas corresponde a 10, tenho 3 fichinhas verdes, então tenho 30. E unidade simples, tenho 4, né? Elas correspondem a uma unidade mesmo, né? Então 4. Então, juntando tudo, eu teria 2134. Esse seria o número aqui através dessa representação aqui, certo? Então, também um processo simples, né? Tanto pode ter a composição, como nós estamos compondo, quanto também pode ter a decomposição, que o professor pode pedir para o aluno construir um numeral específico, né? Caso ele julgue mais adequado, né, para a realidade daquele aluno, lembrando sempre as características, as especificidades de cada aluno, né, os ritmos de aprendizagem diferentes, né? Então, isso o professor, a heterogeneidade, né, da turma, isso o professor, mais do que ninguém, ele quem detém esse conhecimento, né? Esse conhecimento de causa, de caso, ele quem detém esse conhecimento de maneira peculiar, né? Com relação, até eu esqueci de comentar isso na primeira atividade, com relação às proposições aqui de atividades, né? Varia muito do professor, né? As proposições de atividades, as posições dos números, né? Por quê? Alguns professores, né, preferem começar dos numerais menores, né, até os maiores, né? Então, por exemplo, ele começa com os de 2 ordens, né? Então vamos aqui do 10 até o 99, né? Depois ele introduz as centenas, depois as unidades de milhar, né? E por aí vai, né? Nosso caso, lembrando só até a unidade de milhar, né? Só que também há aqueles outros professores, né? Eu já conheci um que ele prefere também em vez de ir por ordens, né? Por etapas, digamos assim, ele prefere fixar bem no aluno a questão dos números fechados, né? Os terminados em 0. Então, por exemplo, vamos fazer primeiro 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, por aí vai. E aí, quando ele tem bem isso fixado, né? Aí é que ele faz os intervalos entre eles, né? Então, por exemplo, se o aluno fixou bem o 10 e o 20,
Então vamos fazer do 11 até o 19, né, que tem a fixação entre eles. Se o aluno fixou bem do 900 até o 1000, então vamos do 901 até o 999, né? Então também há essa outra abordagem, né? Lembrando que isso aí fica, como eu falei, a critério do professor de qual abordagem metodológica ele se sentir mais à vontade, né? E lembrando sempre, como eu falei anteriormente, né, os ritmos de aprendizagem diferentes e a heterogeneidade da turma, né? Isso aí só o professor em cada caso específico é que pode delimitar isso daí, né? Nada de imposição, nada de conhecimento fechado, de receita, existe uma receita para isso, não. Cada caso, só quem pode determinar isso, delimitar isso, é o professor na sua sala de aula, com conhecimento da sua turma, da sua especificidade, da sua microrregião, dos fatores sociais, econômicos, enfim, né? Só quem pode fazer isso é o professor em cada caso específico, certo? Então essas que, finalizando, seria a nossa segunda atividade, da atividade da nossa sequência didática envolvendo sistema de numeração decimal e sistema de numeração decimal até 4 ordens, né, para alunos de terceiro ano, certo? Então, para a gente fechar aí essa segunda atividade, vamos para as habilidades. Nas habilidades aí, a gente tem também as mesmas que trabalhamos na anterior, com exceção das formas geométricas, né? Então nós estamos aqui fechados só na unidade temática números. Então nós temos como objeto de conhecimento leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de 4 ordens, né? Composição e decomposição de números naturais. As habilidades: código EF03MA01, descrição da habilidade: ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna. E a de código EF03MA02, descrição da habilidade: identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número natural de até 4 ordens, certo? Vamos agora para a terceira atividade da nossa sequência didática, né? Vou pegar ela aqui. Pronto. Aqui a terceira atividade também é um ábaco, né? Um ábaco. Foi aqui construído com cartão de papelão, né? Que a gente utilizou uma color set, né? Aqui para deixar ele bonitinho aqui, para não ficar aparecendo o papelão, né? Para representar as ordens, nós utilizamos copos de requeijão, né? Copos de requeijão. Aqui. Colocamos as descrições das ordens aqui com pincel atômico, né? Preto. E para representar os elementos de cada ordem, né? Como vocês viram que estava aqui, a gente tem o palito picolé, né? Então 9 palitos picolé de cada, né? Para representar até no máximo 9.999. Então, pessoal, para essa parte de categorizar, né? Os elementos que vão ficar aqui em cada ordem, né? Eu peguei os palitos de picolé e coloquei só a inscrição inicial, né? Para indicar que o U tem que ficar na unidade, né? D, dezena. C, centena. E o M, unidade de milhar, né? Alguns preferem pintar, né? De tinta guache também, tanto faz, fica a critério de cada um, né? O que vai ser feito, desenvolvido, né? E aqui, ábaco normal, mesma lógica, né? Tanto o processo de composição quanto o processo de decomposição, né? Obedece
os mesmos critérios, deixa eu pegar aqui, os mesmos critérios que foram feitos anteriormente, né, obedece os mesmos critérios. Então, por exemplo, se a professora ou o professor, né, pedir para o aluno representar o numeral 3.575, né? Então 3.575, né? Então iria ser 3 unidades de milhar, né? Então iria pegar 3 palitinhos com o M, né? 3.575, né? Centenas, iria pegar os palitinhos que estão com C, né? 5 centenas, que é o 500. Os 5 palitinhos. Dezenas teria que ser 7, né? 70. Aqui. E mais 5 da unidade, né? 5 palitinhos com U, a inscrição do U da unidade simples. Então, 3.575, né? Aí ele estaria fazendo o processo de composição, né? Estaria pegando os elementos de cada ordem, unindo ele, agregando eles, somando-os, né? E formando o numeral que o professor indicou, né? Certo? Então, aí seria o processo de composição. Do mesmo modo, o professor poderia fazer algumas alterações aqui, né? Por exemplo, e pedir para ele dizer qual o numeral que está representado aqui, que o professor representou aqui, né? Então aqui ele iria ordem por ordem, né? Saber quantos tem aqui em cada um e decompor, né? Iria decompor o numeral, certo? Certo? O professor pode também solicitar a decomposição, né? A separação deles via ordens, né? Em vez da união seria a decomposição, seria separar as ordens. Então aqui nós teríamos 2 unidades de milhar, 4 centenas, 4 dezenas e 4 unidades simples, 2.444, né? Então aqui um material bem simples também, né? Como eu falei anteriormente, né? Um pedaço, uma faixa, né? De caixa de papelão, né? Coloquei o Colossete só para dar uma envolver aqui no papelão, só para dar um charme a mais, né? Coloquei as inscrições aqui, as abreviaturas em pincel atômico, né? Na Colossete. As ordens são representadas por copos de requeijão, né? E os elementos de cada ordem, picolés. Lembrando que os picolés, alguns podem pintar de guache, né? Outros, como eu aqui, preferi colocar a inscrição aqui, a inscrição de cada ordem, mostrando ao aluno que esses são os elementos de cada ordem, né? O M, C, D e U de unidade simples. Então, essa aqui foi a nossa terceira atividade da nossa sequência didática envolvendo 5 atividades, né? À luz da BNCC, sempre à luz dela, né? É o nosso norte. São trabalhadas as habilidades, né? Presentes na unidade temática números ainda, né? Objetos de conhecimento, mesmos já das atividades anteriores, né? Leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de 4 ordens, composição e decomposição de números naturais. Esses são os objetos de conhecimento, ou seja, os conteúdos, né, que são trabalhados. E as habilidades referentes a esses conteúdos que são trabalhadas, desenvolvidas pelos alunos, são essas as mesmas das atividades passadas na competência na unidade temática de números, né? Lembrando que só a primeira a gente adicionou aí uma habilidade
na unidade temática de geometria, né? Porque ela trabalhava com dobraduras, com formas geométricas em cada ordem, né? Então a gente adicionou aquela, né? Mas para as outras continua a mesma, né? Então EF03MA01, a descrição dessa habilidade: ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna, né? E a segunda habilidade é F03MA02, é o código da habilidade, a descrição: identificar características do sistema de numeração decimal utilizando a composição e a decomposição de número natural de até 4 ordens, né? Então isso aqui está na página 287 do documento da BNCC, né? Matemática do terceiro ano, as habilidades de matemática do terceiro ano, certo? Então essa é a nossa terceira atividade da nossa sequência didática, né? Então vamos para a quarta e última, né? Que a quarta é a mais comum de todas, né? A mais trabalhada de todas, que é também um ábaco, mais um ábaco, digamos, mais de formato mais geral, né? O mais conhecido aí, mais popular, né? Então esse daqui também foi utilizado com reaproveitamento de material, né? Aqui era uma caixa de leite normal, né? Mesmo processo do outro, né? Só fez envolver para ficar mais bonitinho com a colossete, né? Fez aqui os furinhos representando com palito de churrasco, né? Aqui tem um palito de churrasco representando cada ordem, também 4 ordens, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, né? As 4 ordens. E para adentrar essas ordens aí, né? Eu coloquei fiz umas fichinhas aí em EVA também, bem parecidas com aquela da segunda atividade, né? Com aquela dos cercadinhos, as fichinhas que ficavam dentro do cercadinho. Então, cada ordem, uma cor, né? Que lilás, azul, vermelho e verde, né? Então, estão aqui representando onde deve ficar aqui, em qual ordem deve ficar cada uma dessas dessas fichinhas, né? Tenho até que pedir desculpa a vocês aí pela aproveitar a oportunidade aqui tá quem tem alergia, sinusite, essas coisas aqui tá péssimo para gravar, né? Então quero até pedir desculpa a vocês pelas interrupções aqui do nariz, que tá difícil para gravar, mas o importante é passar o conteúdo, passar a mensagem, né? Então, voltando para o nosso ábaco aqui, nosso instrumento de trabalho, né? Então vocês viram aí que a BNCC ela orienta, né? Como eu falei, o trabalho seja com software, né? Ou planilhas eletrônicas, livro didático, mas também com materiais de ordem manipulativa, né? E ela descreve claramente o ábaco, né? Então tudo aí que a gente viu foi praticamente um ábaco, né? Só que nos formatos mais comuns mesmo, né? Foram essas duas últimas atividades, né? Que eu deixei até por último elas duas, porque são os formatos mais padronizados, né? Então aqui o professor escolhe, né? Onde quer ficar, onde deseja cada cor dessa, ele determina para o aluno, né? Por exemplo, a unidade de milhar é para ser roxinho, né? A centena para ser vermelho, a dezena para ser verde, né? A unidade simples para ser azulzinha, né? E aí, através dessa determinação, ele faz os processos de composição e decomposição numérica, conforme nós tínhamos feito nas outras atividades, né? Faz isso com o aluno, certo? E lembrando também sempre da questão do valor posicional, né? De fazer essa
esse paralelo, né? Sempre trabalhar esse paralelo, não ficar preso apenas aos processos de composição e decomposição numérica, né? O sistema de numeração decimal, conforme nós conhecemos, nós estudamos, né? Ele é a base para toda a questão de manipulação numérica do número, né? Então, não só valor absoluto e relativo ou posicional, mas também antecessor e sucessor, né? Sequências, são ordem crescente e decrescente, né? São objetos de conhecimento que são inerentes ao sistema de numeração decimal. E que o professor ele deve trabalhar em paralelo ao processo de composição e decomposição numérica, ele deve trabalhar em paralelo isso daí, né? Ele não ficar engessado apenas à questão dos modelos de ordem tal, tal, tal. Não, ele pode trabalhar, deve trabalhar outras coisas para que o aluno obtenha um desenvolvimento, uma bagagem cultural de cunho matemática, né? E ter essa bagagem convertida em um bom desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático dele, né? Então, que o mesmo processo, né? Por exemplo, o professor pediu para o aluno formar o número 4.122, né? 4.132. Pronto. Então, supondo que as fichas de laje devem ficar na unidade de milhar, então pede para o aluno colocar 4 fichinhas aqui. Lembrando também, né, de deixar a ponta do palito de churrasco para dentro, né, para não machucar. E são 3 das centenas, né, supondo que as vermelhinhas são das centenas. 4.321, né? Vamos fazer assim porque aqui eu pego a ordem decrescente, né? 4.000, 3 das centenas, então aqui eu tenho 4.300. Vou colocar aqui 2, né, dos dezenas para fazer o 20, certo? Então, supondo aqui que as dezenas são as verdes e as azuis são as unidades simples, né? Então, aqui ele formou o numeral 4.321, né? Então, o professor pode instigar ele também, deve instigar ele a que ele observe padrões, né, de regularidade. Então, por exemplo, aqui neste numeral 4.321, o que é que Joãozinho e Maria observam aqui? O que é que eles podem observar? O que é que acontece com os algarismos aqui nas ordens? Né? Se a gente pegar da esquerda para a direita, eles estão em ordem crescente, né? 1, 2, 3, 4. Se a gente pegar da direita para a esquerda, ele está em ordem decrescente, né? Do maior para o menor. 4, 3, 2, 1. Então, ele pode instigar o aluno também a observar essas regularidades, né? Esses padrões aí que ficam implícitos por trás do assunto, do foco principal, né? Então, isso é algo que deve ser também instigado, né? Eu tenho quatro ordens aqui, né? Então, qual o intervalo aí de números que eu posso trabalhar? Qual o menor valor e o maior valor que eu posso chegar com essas ordens, né? Então, deve-se supor que não tendo nada aqui eu estou no zero, e que tendo tudo recheadozinho, tudo completo, 999, eu chego no 9.999. Então, ele deve também ter fechado isso daí, né? Então, são perguntas, qual o antecessor de 9.999? Se eu tirar uma fichinha da unidade aqui, qual que fica? 9.998. Eu consigo fazer o sucessor de 9.999. Quem é ele? 10.000. Eu consigo fazer ele só com essas 4? Não, teria que colocar outra ordem aqui. Então, são temáticas paralelas, transversais aí, mas que devem ser trabalhadas e instigadas ao aluno para que ele consiga
adquirir competências e não ficar preso, engessado só aquela temática padrão, né? Então isso aí deve sim ser trabalhado sempre, lembrando que o sistema de numeração decimal ele é riquíssimo, né? A temática é riquíssima, né? Você pode trabalhar também paridade aí dos números pares e ímpares, né? Você pode trabalhar várias coisas aí, não é? As operações, você pode pegar também numerais aqui que eles vão formando e pode pedir para eles irem fazendo as operações aí. Então tudo isso aí são temáticas transversais aí que devem ser trabalhadas e instigadas junto com o trabalho do sistema de numeração decimal, né? Não ficando presos, engessados apenas à composição e decomposição numérica, né? Então essa seria a última das nossas 4 atividades aí propostas para esta sequência, né? Então só para a gente fazer um resumão, um fechamento aí, nesta 4ª atividade também seria trabalhada a mesma coisa, né? Unidade temática números, objetos de conhecimento que seriam os conteúdos, leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de 4 ordens, composição e decomposição de números naturais, né? Então esses seriam os objetos de conhecimento, os conteúdos. As habilidades, código EF03MA01, ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna. EF03MA02, a segunda habilidade, descrita como identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número natural de até 4 ordens, que está aqui nessas 4 atividades, né? Então, só recapitulando aqui, a primeira foi a da história da casinha, né? Que aqui você trabalha, além dessas habilidades, também a questão da dobradura, de formas geométricas, né? E a contextualização com a disciplina de português, né? A leitura e a escrita. Então essa foi a primeira atividade. A segunda foi esta daqui, né? Que a gente utilizou o cercadinho e as fichas para representar o ábaco também, né? Deixa eu ajeitar isso aqui, pronto. Então esta foi a segunda. Terceira foi a dos copinhos de requeijão aí, certo? Os palitos de picolé. E a quarta e última foi a do ábaco com a caixa de leite e o palitinho de churrasco, certo? Então aqui a gente tem 4 atividades, né, propostas aí, lembrando que o professor desenvolve aí de acordo com o material que ele possui, né, de acordo com a heterogeneidade da turma dele, né, dos ritmos de aprendizagem. Se ele puder fazer mais de um, né, é interessante porque sempre tem aqueles alunos que aprendem melhor com uma metodologia, o outro com outra, né, enfim. Aí são coisas de fácil acesso, né, fácil manuseio também. E por fim sempre lembrar também disso que foi dito aqui, né? Que não ficar engessado apenas ao reconhecimento numérico, à escrita, à composição e à decomposição, não. Isso aí é o tema geral do projeto, a nomenclatura geral, mas lembrar que existem outras coisas que devem ser tratadas em paralelo, né? Várias coisas nós falamos aqui, valor absoluto versus valor relativo, posicional, paridade numérica, operações, sequências, ordem crescente ou decrescente, né? Então tudo isso deve ser trabalhado em consonância com o sistema de numeração decimal, né? Forma geométrica que nós vimos que pode ser trabalhado também através de uma atividade direcionada, né? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Volto a pedir desculpas pelo problema aqui dos espirros do nariz, né? E até uma próxima aí.